A Parashá Shemot, nomes, que nós vamos aprender um pouquinho da palavra. Shemot significa nomes, inicia-se e a ênfase de toda a Parashá vai recair sobre a continuidade. Dar continuidade, tudo aquilo que Jacó fez. Você verá agora. E o relato do relato, e não sobre uma ruptura com o patriarca Jacó. Vai dar uma continuidade, não uma ruptura com ele. O texto começa com a síntese de dados que já foram apresentados lá em Gênesis capítulo 46, do versículo 8 ao versículo 27. Esta evocação do passado serve aqui de introdução da história de uma libertação. No versículo 1, vamos lá ver, os Bnei Israel são aqui os filhos de Jacó, do versículo 1 ao versículo 6. Veja aqui comigo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Você vai a partir do versículo 7 agora, que nós vamos ler, os mesmos vão designar agora um povo. Não mais os filhos de Jacó, mas um povo, cuja história é o tema central de toda a Bíblia. Cuja história é o tema central de toda a Bíblia. Olha aqui, versículo 7. Mas os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Vou ler em outra tradução. Os Bnei Israel frutificam, abundam, se multiplicam e se revigoram muito e muito. A terra fica repleta deles, cheia deles. 4 verbos são semelhantes aqui. Veja só, frutificam, abundam, multiplicam e se revigoram. Depois muito e muito. E aí você vai ver que aqui nós temos uma evocação que vai desabrochar das forças de Israel no limiar da sua história, no começo da sua história. Para você entender que Israel tem todo um nascimento e uma vida sobrenatural. Sobrenatural. Essa é a primeira vez na Bíblia em que a palavra Bnei Israel não mais vai designar os filhos de Jacó, mas um povo. Me dá vontade de chorar. Frutificam no útero. Abundam no momento do parto, porque as mulheres não abortam. Se multiplicam porque crescem muito e se revigoram. A raiz hebraica é sem, que vai designar osso. Este vigor dá consistência ao povo como a ossatura do corpo, como a ossatura de um corpo. O estado de algo líquido que tende para a forma sólida. É o estado de resistência de um corpo com firmeza e solidez, são os Bnei Israel. Para você entender agora, nesse momento, tudo que está acontecendo. Olha, eu vou repetir, ó. O estado de um líquido que tende para a forma sólida. É um estado de resistência, de firmeza, de um corpo e solidez. A explicação demográfica que acontece, segundo os dados bíblicos, faz o povo passar de 70 seres para 600 mil homens, só contando os homens. Essa é uma explosão demográfica. No Êxodo, nós assistimos ao nascimento da nação de Israel.
fruto do amor de Adonai, de sua revelação e de seu poder. A libertação da escravidão em Egito garante a prova histórica dos poderes infinitos de Adonai, nosso Elohim. Quando submete à vontade de Faraó, do Faraó, agindo em nome de Adonai, Moisés vence, na realidade, os deuses do Egito. E nós precisamos vencê-los. E você vai ver que o livro nos dá condições de tudo isso. Ao tirar uma nação do seio de outra nação, Adonai conquista para si um povo. Torna-se esse povo propriedade dele. Olha aqui. Veja no capítulo 2. Capítulo 2, desculpe-me, capítulo 4. Do livro do Êxodo mesmo. Só para você dar uma espiada aqui comigo. Olha o que versículo 22, Adonai diz para Moisés dizer a Faraó. Quando você vai entender que torna-se um povo propriedade de Adonai. Quando eu e você obedecemos e cumprimos aquilo que ele nos ordena, nós somos propriedade dele, particular, de vida e de morte. Olha aqui, dirás a Faraó, versículo 22 do capítulo 4. Assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. É o recado para Faraó, rei do Egito. Então, você precisa entender que quando ele tira um povo de um meio de um outro povo, porque ele se torna proprietário desse povo, tendo sobre ele particularmente o direito de vida e de morte. A Torá revelada no Sinai define as leis perfeitamente que permitirão a toda a nação obedecer a Adonai e honrar suas obrigações nascidas com o pacto que será estabelecido no livro do Êxodo. A lei da consagração é, de fato, a base das principais instituições de Israel. Sem ela, sem a santificação, diz o livro de Hebreus, ninguém verá o Eterno. Sem a santificação, ninguém verá o Eterno. Não adianta nós andarmos com meias palavras e queremos emocionalmente dizer coisas boas e devemos dizer para os nossos filhos, mas quando se diz sobre Torá e a verdade de Torá e a verdade de uma realidade física e espiritual, nós temos que falar em sintonia com a Torá. Ninguém verá o Eterno, diz Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Porque a lei da consagração é, de fato, a base das principais instituições de Israel. O capítulo de Êxodo 3 narra o primeiro encontro de Adonai com Moisés e constitui uma notável experiência humana e um esplêndido mover do sopro sagrado em favor de cada um de nós. O milagre situa-se nesta sarça que se inflama sem se consumir, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Coisa que jamais tinha sido visto na memória do homem. A sarça queima sem ser destruída, sem ser consumida. Antes de descobrir Adonai, Moisés é descoberto por Adonai. É aqui o encontro. É aqui o encontro. Moisés era pastor de ovinos. Olha aqui no versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou ao Horebe, ao monte de Adonai. Moisés era pastor de ovinos, seu sogro ministrante de Midian. Ele conduz os ovinos para além do deserto.
e chega ao monte de Elohim, a Horebe. Moisés penetra para fundo do deserto com o povo, com as ovelhas. Para o fundo do deserto. E chega a desatorar o monte de Elohim. Um lugar onde Adonai encontra o homem. O lugar onde Adonai encontra o homem. Olha o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Eterno, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não era comida, não era destruída. O mensageiro de Adonai se faz ver a ele numa chama de fogo no meio da sarça. Ele vê e eis a sarça se inflama no fogo, mas a sarça não é comida. A sarça se inflama sem ser consumida. Olha o versículo 3. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. O versículo 4 ao 6. Vendo o Eterno que se virava para ver, bradou Elohim a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Moisés cobre. Agora você veja assim, continuou Elohim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Naquele momento, aquela terra era santa, onde havia uma manifestação divina no ambiente. Disse mais o Eterno: eu sou o Elohim de teu pai, o Elohim de Abraão, o Elohim de Jacob, e o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Elohim. Moisés cobre suas faces, sim, ele estremece de ver Elohim. Quando ele cobre suas faces, é através desse gesto, Moisés reconhece este Elohim como seu. Trata-se do verdadeiro Elohim, ele é o meu Elohim. É ele que dirige a minha vida, é ele que cuida de mim, é ele que me trata com a vara e com o cajado, para que eu possa ficar melhor. Aquele cuja face não pode ser vista, a não ser depois da morte. Aquele cuja face não pode ser vista, a não ser depois da morte do ego. A não ser depois da morte do ego. O Segundo Testamento cita diversas vezes o chamado de Moisés e sua consagração. Isso para incentivar a você a olhar as Escrituras, que vai te dizer: sem consagração, sem santificação, ninguém verá Adonai. Está lá dito no Novo Testamento. Você vai ver agora no Novo Testamento, vamos lá em Mateus capítulo 22, para afirmar Êxodo capítulo 3, versículo 6, que você vai a Mateus 22. Por quê? Porque ali o livro vai dizer, afirmar para nós que Adonai não é Elohim dos mortos, ele é mas dos vivos, o que serve de garantia para a ressurreição dos mortos. O que serve de garantia para a ressurreição dos mortos. Vamos lá, você tem que ver isso no Segundo Testamento, para você ver que vai fazer várias citações. Marcos, Lucas, todos citam esta questão aqui, que vai nos garantir a questão da morte da natureza carnal. Olha o versículo 23 de Mateus 22. Naquele mesmo dia, vieram a ele, a Yeshua, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogavam. Nestes dias, alguns saduceus se aproximaram de Yeshua, dele, aqueles que dizem que não há despertar. Para você entender melhor, ressurreição dos mortos, se existe um despertar, existe uma ressurreição dos mortos, a morte do ego e um despertar
despertar para uma consagração e uma santificação, porque existe o quê? Uma cegueira. Existe um sono profundo. Despertar é acordar, tirar do sono e manter-se acordado. Os saduceus querem embaraçar Yeshua, obrigando a tomar partido sobre 2 pontos doutrinários altamente disputados, ardentemente disputados. Entre quem? 2 partidos religiosos políticos, fariseus e saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não criam que Adonai pode submeter o nosso ego e nós permitirmos que ele vai fazer isso se nós cremos. Eles não criam. A legislação do levirato é uma que vai fazer o comentário aqui, e a outra é a ressurreição dos mortos. Pois bem, olha o versículo aqui, vamos ler aqui, mas eu quero chegar ao 28. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Isso é a lei do levirato. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão, a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, perguntam eles, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Olhem outra tradução. Pois bem, no despertar, os saduceus perguntaram, do qual dos 7 ela será mulher? Sim, todos a possuíram. Os saduceus propõem para Yeshua que crê na doutrina da ressurreição dos mortos. Crer na doutrina da ressurreição dos mortos é um absurdo. Como muitos no meio de nós creem assim, como os saduceus. Muitos. Saiba que você está fazendo parte de um partido político religioso. Quando você crê igual aos saduceus. Você não crê que ele é capaz de transformar a sua vida e te fazer uma outra pessoa. Se você roubava, você não rouba mais. Se você xingava, você não xinga mais. Se você falava demais da vida do outro, você não fala mais. Mas você não é capaz de crer. É isso aqui que eles estão fazendo. Pois bem, no despertar, do qual dos 7 ela será mulher? Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles achavam que ela era um absurdo. A resposta de Yeshua à pergunta que lhe é feita pelos saduceus vai além do comum. Ele não vai responder a eles. Vai além a resposta dele. Dos limites do conhecimento humano. Se você quiser entender de ressurreição dos mortos, ou morte do ego, ou despertar de alguém, não pode ser em nenhuma categoria humana. Tem que ser pela fé. Tem que ser um despojar na presença de Adonai. Se colocar nas mãos dele para você crer que você ou o outro pode ser transformado. Não é nos limites do conhecimento humano. Confere comigo no versículo 29. Respondeu-lhe Yeshua: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim. Você banaliza o poder de Elohim quando você crê como os saduceus, que não creem. Você banaliza. E Yeshua responde e lhes diz: vós vos desviais, não conheceis as Escrituras e nem o poder de Elohim. Vocês mudaram a direção, diz Yeshua. Saduceus, vocês mudaram a direção. Separar o outro e desencaminhar outro dos caminhos de Adonai, subtrair do convívio o outro do convívio com Adonai. Vou repetir. Mudar a direção da vida quando você se desvia, como os saduceus se desviaram, você muda a direção, separa
separa o outro, desencaminha o outro, subtrai o outro do convívio com Adonai. Errais muito. Yeshua diz: vós vos desviais. Ele é mais forte. Ele não entra no limite humano, ele vai no âmago do coração do homem. Esse é o Rabi. Não conheceis as Escrituras. Não conheceis as Escrituras. Yeshua está se referindo à pergunta feita pelos saduceus, que acham que é absurdo. E eles se abstêm de respondê-la. E Yeshua se abstém de responder em si. Ele vai para outro assunto. Errais. Vocês se desviaram e vocês não conhecem as Escrituras. Ele respondeu o que eles perguntaram? Não. Porém, ele vai mais além. Mais além da mentalidade do homem. Ele se refere a uma ignorância, uma falta de conhecimento das Escrituras, uma incompetência dos saduceus. A Torá, o que ele está dizendo? Vocês não conhecem Torá. Porque se fala de um despertar, porque tem um sono profundo. Se ele fala aqui de um despertar, porque há um sono profundo. E o homem tem que acordar desse sono. Está acordado, levantado de pé para as coisas espirituais. E não só físicas. Um sono pesado, que a Bíblia vai falar logo lá no início do Gênesis, veio sobre Adão. Quando Adonai tira uma das costelas de Adão para construir a mulher. Adonai trouxe sobre ele um sono pesado para uma construção. Foi justo? Sim. Foi justo. Mas eu vou te mostrar um texto, vamos comigo em 1 Samuel, capítulo 26, que o Eterno trouxe sobre Saul, Abner e todo o exército de Saul, todos os homens que estavam com ele, um sono profundo, cujo objetivo era desarmar Saul. Desarmar Saul e seus seguidores, privar de ataque e privar de defesa. Desarmar significa isso. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 26. Eu estou te ensinando para que você não viva, e nem eu, igual aos saduceus. Conhecer parte da Torá. Só conhece o despertar e o sono, não conhece, não? Errais. Não conhecendo as Escrituras. É isso que Yeshua diz para eles. Vocês são tão partidários aí da doutrina que vocês criaram, não são capazes de crer. E nem conhecem parte da Torá. Torá é igual quando você guarda o Shabat e não celebra as outras festas. Você tem uma meia-verdade. Aonde estão as outras festas? Você tem uma meia-verdade. Saduceus tinham uma meia-verdade. Só conheciam o despertar, não conheciam o sono. Olha aqui que coisa interessante essa conversa aqui em 1 Samuel. De Davi com Saul e com Abner. Por quê? Porque ele vai dormir um sono profundo, que Adonai o colocou para que ele pudesse ser desarmado. Ele estava privado a partir daí de ataque e também de defesa. Olha aqui, capítulo 26, versículo 12. Assim, tomou Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém houve que o visse, ninguém viu Davi, e nem que o advertisse, nem que o acordasse. Não, ninguém, Saul não viu ninguém. Estavam todos dormindo, porque havia caído sobre eles um profundo sono da parte do Eterno, para desarmar o homem, sem deixar morrer o seu ego. Cuidado, que Adonai pode te dar um sono profundo para te desarmar. Um sono profundo, porque Babilônia teve o sono perpétuo. Cuidado, para ele deixar de ser profundo e se tornar perpétuo.
e você não ter chance nenhuma mais de arrependimento de pecados. Babilônia não teve. Capítulo 51 de Jeremias. Capítulo 51. Então Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: não responderás, Abner? Respondeu Abner: quem és tu que bradas ao rei? Disse Davi: não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que não guardastes o rei teu senhor? Um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizestes. Tão certo como vive o Eterno, sois dignos de morte, porque não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Eterno. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha na sua cabeceira. Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve agora, eu rogo-te, ó rei. Porque estava havendo aqui uma injustiça para com Davi. Por isso que Adonai vai desarmar o inimigo. Não vai permiti-lo mais atacar e nem se defender. Se é o Senhor se é o Eterno quem te incita contra mim, aceite ele a oferta de cereais. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Eterno. Eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Eterno, dizendo: vai e serve a outros deuses. É isso aqui que eu acabei de falar para vocês, que acontece aqui atrás, ó. Vós vos desviais. Vós vos desviastes. Por quê? Porque mudam a direção da vida, da sua própria vida. Separa o outro, desencaminha o outro, subtrai o outro da presença de Adonai. O outro vai perder o direito de herança. Porque você se torna culpado. A quem você desvia. Pode falar, meu filho. Mateus 22. Seria correto nós pensarmos que quando Yeshua, lá no capítulo 22 de Mateus, que a senhora leu, diz assim: errais porque não conhecendo as Escrituras nem o poder de Elohim. A pergunta dos saduceus, havia um conflito, né, sobre a ressurreição dos mortos entre saduceus e fariseus. E é o mesmo conflito hoje, que você não encontra ninguém ensinando isso. Porque o pastor tem que morrer primeiro, o líder do rebanho. Porque o que eu entendo aqui, pastor, é que Yeshua fala de forma... Porque assim, ele poderia ter dado uma resposta na lata. Papou. Mas quando ele vê a grosseria do erro é tão grande, ele precisa dizer assim, ó, apaga tudo e vamos começar do zero, que vocês não entenderam. O que eu consigo compreender é o seguinte: eles entram num assunto da lei do levirato, numa ressurreição pós-morte, correto? Pós-morte. Porque existem dois tipos de ressurreição dos mortos. A de Ezequiel, capítulo 37, que você já está na sepultura e vai ter a ressurreição dos mortos, muito bem. Que é um sinal para Israel e não para os gentios, que fique bem claro isso. Isso aí. E existe a ressurreição dos mortos em vida, da morte na natureza do eu. Do ego, a morte do ego. Eles aqui estão discutindo sobre uma ressurreição pós-morte. O problema deles não era a morte do eu, porque eles sequer sabiam que ela existia. Tanto é que ele vai falar, porque depois que morrer o marido 1, o marido 2, ele está falando da ressurreição pós-morte. E Yeshua vira para eles e diz assim, ó, errais, não conhecendo as Escrituras. Porque antes desta ressurreição, que vocês estão discutindo que existe ou que não existe, tem uma outra, muito mais séria, muito mais relevante, que você não vai chegar na segunda se não conhecer a primeira. Aqui, ó, por quê? Porque nós narramos a vocês o início da palavra, a história de Israel, o nascimento de Israel, isso, a profundidade do nascimento, e logo caímos no capítulo 3. Exatamente, porque... Então era uma história antiga.
Porque assim, era grosseiro aos olhos de Yeshua discutir uma ressurreição dos mortos pós-morte, antes deles assumirem o conhecimento da ressurreição dos mortos em vida. Então ele diz, erraram grosseiramente. Então eu entendo que quando ele fala isso, os fariseus, os saduceus estavam numa discussão demonstrando uma total incapacidade de enxergar aquilo que eles mais exaltam, que é Moisés, que morreu em vida, para depois Yeshua na transfiguração vê-lo pós-morte. Está vendo? Eu digo assim, é uma questão de botar as coisas nos devidos lugares. É a mesma coisa que o cristianismo faz hoje. Se você for, Léo, só um minutinho, claro, continua aí. Se você for conversar com um crente hoje, eu chego a me retirar do meio do assunto, porque eu não vou perder tempo em responder e nem discutir. Porque a pessoa só crê nessa ressurreição dos saduceus. Ela está aguardando o Messias vir, a terra abrir e ele arrancá-lo da terra e levá-lo. Não conhece a morte do ego. Não conhece Êxodo capítulo 3. Infelizmente é uma gama de gente muito grande. É um exército que vai se perder se continuar crendo desta forma. Sem antes, porque o que os saduceus fazem é isso aí. Olhando essa ressurreição pós-morte. É esse que é o ponto. Os saduceus aqui representam o mundo cristão num todo. Por quê? Porque eles não olham a Torá em primeiro lugar, que fala da ressurreição em vida, para olhar o Segundo Testamento, quando Yeshua vem trazendo também a ressurreição pós-morte. Então o cristianismo quer lançar mão da ressurreição pós-morte antes de ensinar a ressurreição em vida. Errais porque não compreender as Escrituras. Exatamente. Estão falando de Torá, dizem entender Torá, mas não compreendem Torá. Tem uma meia-verdade. Ficar com a ressurreição pós-morte apenas é uma meia-verdade. Porque você precisa conhecer Êxodo capítulo 3. O encontro do pastor Moisés com Adonai começa ali. Ele não teria condições alguma e nem autoridade para ir diante de Faraó se antes não acontecesse aquilo com ele. Quantos anos foi no deserto para ele penetrar ao fundo do deserto com aquelas ovelhas e chegar ao monte de Elohim? Foram 40 anos. Ele lutando para que tudo... mas é porque Moisés morou no Egito, foi instruído no Egito, foi capacitado no Egito, teve que passar todo esse tempo para olhar para dentro dele mesmo e reconhecer que o seu ego morreu, tem que morrer. Não, qualquer um de nós tem que reconhecer. Isso não é só para Moisés. Não é. Aí você vai ver aqui no Salmo 76, é isso mesmo, Léo, exatamente isso. Saduceus estavam discutindo a ressurreição pós-morte. E Yeshua não responde a pergunta, porque eles estavam se atropelando e falando de outra, e vai falar de outra coisa, que acontece ali, logo na formação de um povo. Na formação de um povo. Sabe por quê? Que Adonai tem misericórdia de nós, nos ensinando essas coisas? Porque às vezes eu falo, Pai, se o teu sopro sagrado não vier sobre nós, nos ensinar as Escrituras, não vale a pena continuar. Porque nós viremos aqui dia após dia e vocês não vão entender. E nem nós vamos entender mesmo também. Mas nós temos que olhar para as Escrituras e a ordem da Torá. Eu disse que as instituições de Israel estão numa base extremamente sólida, consagração. Não foi? Fala aí no microfone, meu filho. Interessante que essa questão da ordem da Torá, ela é tão perfeita, Adonai é tão perfeito nisso, tão perfeito, que primeiro ele mostra Moisés em plena natureza carnal viva, quando ele vai ali e fere os egípcios, ele mata os egípcios. Isso. Ali mostrando Moisés que tem uma natureza carnal viva ali. Viva. Depois ele precisa, boa lembrança, ele precisa ir para fora do Egito, ali servir ali 40 anos. Ele tem que se tornar um fugitivo de Faraó. Aprender a ser um pastor, exatamente, mas com a natureza carnal
morta. Hoje vocês entendem por que a pastora Sandra fala mulheres e homens recebem o nome de pastor, dado por instituições humanas. Humanas, eles não têm autoridade nenhuma para pastorear ovelha. Nenhuma autoridade. Tem que ser constituído por Adonai e ser visto por Adonai. E ver as faces de Adonai. Ver a face de Adonai depois que do ego apagado. Do ego bem baixo. Vamos lá no Salmo 76, que você ainda vai ver sobre o sono, que Adonai vai aparecer e dar o castigo aos poderosos deste mundo e desarmá-los. Olha aqui, Salmo 76. E desarmá-los. E nós estamos caminhando velozmente para tudo isso. Só você olhar para o quadro do universo que se encontra. Olha o capítulo 76, versículos 5 e 6. Os ousados de coração estão despojados e dormem o seu último sono. Nenhum dos homens de força pode usar as mãos. Nenhum homem dos homens de força pode usar as mãos. A tua repreensão, ó Elohim de Jacó. Carros e cavalos são lançados num sono profundo. Até os animais vão dormir profundamente. Até os animais. O livro de Provérbios vai falar que a sonolência cobre o homem de trapo. Se você quiser continuar na sonolência dos saduceus e não quiser se esforçar para a morte do ego, a ressurreição dos mortos, você vai se encher de trapos. Olha Provérbios capítulo 23. Provérbios, depois do livro dos Salmos, Provérbios capítulo 23. Olha aí para você ver o versículo 20 e 21. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, pois o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. E a sonolência cobrirá de trapos o homem. O Eterno derramou um profundo sono sobre Israel. É confirmada em Romanos 11, versículo de 8 a 11. Isaías, no capítulo 29, vai falar desse profundo sono. E Romanos vai completá-lo. Para que nós pudéssemos ser salvos. Seus olhos estão sonolentos. Olha o salmo que você cantou. Tem uma frase que diz assim: contra os meus olhos. Os meus olhos que são o perigo do meu corpo. Porque se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Porque com o olho você vai desejar, e eu. Então, a Babilônia não, Babilônia terá um fim terrível. Porque dormirão o sono perpétuo, diz o profeta Jeremias. Vamos lá em Romanos 11, para você ver o sono descrito por Isaías, o que acontece aqui em Romanos 11. Depois nós vamos voltar a Mateus 30. Romanos 11, do versículo 8 ao versículo 11. Olha aqui. Como está escrito: Elohim lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Esse sono não é o mesmo sono de Babilônia. Mas, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Para os incitar ao ciúme.
veio a salvação para nós, o entorpecimento de Israel, a sonolência de Israel. Volta em Mateus capítulo 22 comigo, que você vai ver aqui, o versículo 30. Aí Yeshua volta, no despertar, olha, ele vai responder aqui, na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como anjos do céu. Agora, olha o versículo 31. A propósito do despertar dos mortos, olha aí, Léo. A propósito do despertar dos mortos, a ressurreição dos mortos, não lestes o que vos diz Elohim? E Yeshua acaba provando que os saduceus, que se apoiam na Torá, mas não conhecem realmente seus termos, os termos da Torá. Yeshua mostra que na própria Torá, Adonai fala de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha aqui, ó. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Elohim vos declarou? Eu sou o Elohim de Abraão. Versículo 6 de Êxodo 3. Que nós paramos lá para virmos para a ressurreição dos mortos. Olha aqui. Eu sou o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Ora, Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos. Agora, deu para entender? Deu para entender? A Torá e Moisés ensinam a doutrina de uma vida após a morte do ego. A vida só começa quando morre o ego. Eu vou à frente agora. Exatamente. Agora mesmo, 16 e 17. Ele vai anunciar o nome dele usando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele vai falar que ele sancionou a voz e viu e ao Egito do que se fazem no Egito. Ele sancionou. Por que ele sanciona? Para estabelecer justiça. Então, ele disse, eu, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó. Ele não é Elohim dos mortos, mas dos vivos. Vamos em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, para você ver que um assunto, quando ele é muito comentado, ele é muito importante. Um assunto, quando é muito comentado, ele é muito importante. Eu não fui a Marcos, eu não fui a Lucas. Falo, a citação do versículo 6 é repetido em vários textos do Segundo Testamento. Meu Deus, o tempo já está acabando. Atos capítulo 7. Olha aqui. A partir do versículo 30, que a nossa Haftará, a Brit Hadashah, é até o 29. Vamos começar do 30. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Eterno, Atos 7, versículo 30. No deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Eterno, dizendo, eu sou o Elohim de teus pais. O Elohim de quem? De Abraão. O Elohim de Isaac. O Elohim de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Está repetindo Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse o Eterno, tira as sandálias dos teus pés, o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora vem, e eu vou enviar-te ao Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Elohim como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito.
no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Eterno, vosso Elohim, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. E ele ainda continua falando mais aqui sobre essa questão. O apóstolo Paulo confirma a doutrina da ressurreição dos mortos. Essa segunda doutrina, que na realidade é a primeira, a segunda vem depois. É a primeira. Porque logo na constituição da nação, nós temos essa obrigação de conhecer. E você está vendo no Segundo Testamento, Yeshua avalizando tudo e ensinando a confusão da cabeça dos saduceus. Os saduceus simbolizam o mundo cristão, com a sua incredulidade sobre a morte do ego. É uma doutrina bíblica cuja condição, vamos lá, deixa eu ver aqui aonde que se encontra. Em Hebreus capítulo 6, vamos lá comigo. Aqui, ó, essa doutrina bíblica tem uma condicional, sine qua non. A expressão sine qua non é latina, vem a origem do latim, que vai referir-se a uma ação indispensável, essencial. Ressurreição dos mortos é essencial, é fundamental, é imprescindível, é necessário, pois sem essa condição não verá Adonai. Sem essa condição não verá Adonai. Não verá Adonai. Aqui, veja Hebreus, deixa eu chegar lá. 6, de 1 a 8. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Olha quão grave é essa questão. Hebreus capítulo 6, do versículo 1. Os perigos espirituais. Está o título aqui. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Machia, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Elohim, o ensino sobre batismo, a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isto faremos, se o Eterno permitir. Nas comunidades onde ele andava, já estava encharcada dessas doutrinas elementares. Paulo chama a ressurreição dos mortos de uma doutrina elementar, que é indiscutível, imprescindível para a salvação de quem quer que seja. Por isso que o indivíduo pinta o 7, aí morre, acha que a terra vai abrir e que ele vai encontrar com Yeshua. Em vida tem que morrer o ego. Em vida, olha aqui, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do sopro sagrado nesta casa, provaram a boa palavra de Elohim e os poderes do mundo vindouro, depois caíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Elohim e expondo ao vitupério. Uma vez que você conheceu, você se torna responsável. Responsável. Vai aqui na Epístola a Judas, passa um pouquinho depois de Hebreus, vai ver Judas. Comigo, por favor, o versículo 22 e 23 de Judas. 22 diz assim, o versículo 22. Antes do Apocalipse, o livro.
apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, na incerteza, na vacilação sobre a ressurreição dos mortos. Dificuldade de entender para admitir que é verdadeira a palavra de Adonai. É isso que é estar em dúvida. Olha o que diz lá: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Você vai estar no meio do fogo, que Adonai é um fogo consumidor, e vai ser destruído. O sarçal não foi destruído. Mas você, se continuar assim, vai ser destruído. É aqui, ó. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, contra a outros tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne, que é a morte do ego. São as obras da carne que nós praticamos diariamente, que precisam ser neutralizadas. Mas você sai daqui, quando chegou ali fora, se diz: isto aí é invenção de pastora Sandra. Eu ouço isso lá embaixo, tá? Que quando sai daqui, eu ouço. Tem alguém que tem coragem de falar para mim, que chega ali fora, o que aprendeu aqui, a mente desfez. Não, não é assim. Não é assim. Isso é exagero. Adonai é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu posso voltar para a bebida. Eu posso voltar para a prostituição. Eu posso fazer isso. Eu posso mentir. Eu posso roubar. Eu posso fazer essas coisas. Eu posso dizer falso testemunho. Ali fora, a ação divina informa e penetra as decisões e as atividades dos homens. Vou repetir. A ação divina informa. Nós estamos informando a vocês que é uma situação sine qua non, a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, ressuscitar em vida, quando morre o ego, quando morre o eu, é isso aí. Ele informa e penetra as decisões e as atividades do homem. O Eterno faz mais uma concessão aos humanos, que acham mais fácil falar sobre Elohim do que deixá-lo falar com o homem. Os pastores acham mais fácil falar de Elohim, da sua grandeza, do seu poder, de tudo que ele faz, de tudo que ele cria, mas não querem ouvir Elohim. Hein? Vira uma temática, o Léo falou. Olha agora o versículo 15 do Êxodo 3. É lá que nós vamos voltar para continuarmos à tarde. Aí eu vou mostrar para vocês à tarde que essa casa, a primeira melodia desta casa, quando ela nasce com um ponto alto sobre a ressurreição dos mortos. Ponto alto. Com a música, semelhante a ti não há, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. Olha o capítulo 3 do Êxodo, versículo 15. Elohim diz ainda a Moisés, versículo 15. Disse Elohim mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o eterno Elohim de vossos pais. Olha a repetição da frase que você leu lá no Segundo Testamento, que você leu no Êxodo 3:6, que vai repetir aqui 2 vezes. O eterno Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Ele vai falar do nome dele. E este é o meu memorial, de geração em geração. Enviou-me a vós. Eis meu nome em perenidade. Eis minha memória de ciclo a ciclo. Errie, Asher, Errie. Eu sou o que sou. A afirmação do ser refere, a afirmação do nome do ser refere-se assim à totalidade do real, criador e criatura. Desse modo, a criatura, uma réplica de Elohim, tem o dever de ser como ele é. Tem o dever de ser consagrado como ele é.
Olha o 16, por isso que ele está falando do nome dele. Erie, Asher, Erie. Ele falou aqui em cima. Eu sou o que sou. Veja o 17. 16 agora. Lemos o 15. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Eterno, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Aqui em outra tradução diz assim: Elohim de nossos pais se fez ver a mim. O Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, para dizer: eu vos sancionei. Ele sancionou a vós, ele trouxe justiça para vós, para você, para mim, para Israel. Nós somos o Israel, quando eu creio. E aquilo que faz em Egito, eu sancionei. Sancionar vem da raiz hebraica pakad, visitar, para recolocar em ordem e restabelecer a justiça. Primeiro o Eterno sancionou a Israel, a questão é positiva para com Israel, a respeito de um povo. O segundo sancionar, o Eterno vai sancionar aquilo que se faz em Egito. Então já foi julgado, transitado e julgado. Não há dificuldade para deixar morrer o que se faz no Egito, porque de lá você saiu. Nós estamos falando de um povo que saiu de dentro de outro, do seio de um outro povo. Aí nós estamos falando de reino de Elohim. Para morar lá com ele, nós teremos que ser consagrados. Olha só, por quê? Porque o Eterno sancionou Israel de forma positiva, no que diz respeito a um povo. Mas o Egito, você vai ver que aqui são evocados as faces dos patriarcas que anunciam as faces de Adonai. As faces de Abraão, de Isaac e de Jacó anunciam as faces de Adonai. Por isso que ele vai evocar, por intermédio de homens e mulheres que deixaram morrer o ego. Por intermédio de homens e mulheres que deixaram morrer o ego. Praticaram então a doutrina da ressurreição dos mortos. E assim descobrem as faces de Adonai. Estamos ou não estamos num caminho bem estreito? Estreitíssimo. Estreitíssimo. Mas Adonai é misericordioso para falar a cada coração dos que estão em casa, dos que estão aqui, para mudar o nosso ritmo de vida, para que podemos olhar para Ele e ver as suas faces. Em nome de Yeshua, o Mashiach, até mais tarde.